Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. Nesse vídeo estaremos respondendo várias perguntas. As perguntas que estaremos respondendo é em relação à morte. Para onde é que a pessoa vai quando morre? A gente vê na sociedade hoje que essa pergunta é feita e várias pessoas tentam respondê-la. Mas o que é pior, a pessoa fica mais angustiada. Tem pessoas que acreditam que quando uma pessoa morre vai diretamente para o céu. Outros acreditam que vai sair um espírito da pessoa e vai ficar vagueando aí. O que é certo, o que é errado? Nós iremos saber tudo neste vídeo. Então, se você gostou do tema, assiste o vídeo até o final. Meu nome é Thiago, do canal Thiago Mariano Desbravador. Uma das primeiras coisas que a gente deve saber sobre esse tema, sobre a morte, a gente deve pensar, a gente deve analisar, escolher o que é verdade para você. É o que as pessoas falam ou é o que a Bíblia fala? Se a gente acreditar na Bíblia, a gente tem chance de andar corretamente. Nós iremos ver o que é que a Bíblia fala sobre a morte. Será que essa ideia de que uma pessoa vai para o céu ou que um espírito sai dessa pessoa, será que isso é verdade? Será que isso está na Bíblia? Nós iremos verificar isto. Mas primeiramente a gente deve saber que materiais Jesus utilizou para criar o homem naquele tempo. Vamos ver agora Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse versículo nos relata que Cristo utilizou o pó da terra e o fôlego de vida. Ele fez um boneco e ali soprou nas narinas e o boneco teve vida. E aqui fala que o homem passou a ser alma vivente. Uma das primeiras coisas que a Bíblia nos relata é essa expressão, que o homem foi feito do pó da terra e ele passou a ser alma vivente. Essa ideia de que Jesus soprou nas narinas, a gente pode perceber que nós sem Cristo não somos nada. Até na formação, para criar o homem, foi necessário Deus. Deus é tão importante na vida do ser humano que nós nem imaginamos. Só aquele boneco de barro não criaria vida sozinho, mas foi necessário Deus soprar, dar vida ao boneco. Esse aqui é o capítulo 18, versículo 4. Olha só. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ver mais um versículo? Gênesis capítulo 46, versículo 27. E aos filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Vamos acrescentar mais um versículo para você entender. Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Esses textos que a gente leu, eu não li em vão. Esses textos estão mostrando para nós o seguinte: a expressão alma significa pessoa. Uma pessoa, uma alma. 5 pessoas, 5 almas. Você deve a nós, seres humanos, nós não temos alma. Nós somos uma alma. Esses versículos nos relatam muito bem. Quando ele usa a expressão alma, aqui em Deuteronômio, é um complemento de Gênesis. E Gênesis utiliza a expressão pessoa. Não é uma discórdia no versículo, não. É só um complemento. Pessoa, alma, são a mesma coisa. É o mesmo contexto. Quando fala que todas as almas são minhas, fala todas as pessoas são minhas. Todos são meus filhos. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis está nos dizendo uma coisa. Nós fomos feitos de pó. Quando a gente morrer, a gente vai voltar para o pó. A gente não vai se reencarnar em outra coisa, sair vagueando por aí ou ir diretamente para o céu. Pessoa que morre, volta para a terra. Você foi feito de barro. Você foi feito do pó da terra. Você volta para o pó da terra. Não, mas eu quero
quando eu morrer eu ser cremado. Não vai alterar nada. Você só está adiantando o processo de virar pó. Qualquer corpo vai virar pó, porque ele é pó, e ao pó tornará. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na Bíblia a gente encontra a expressão espírito, a expressão ar, a expressão fôlego de vida. Esses três são a mesma coisa. Quando a gente vê a expressão espírito, não quer dizer que vai sair um espírito quando morrer. Não irá sair. Esse espírito aí é o que você respira. É esse ar que você respira, que é o fôlego de vida, que é o ar, que é o espírito. O pó volta à terra, o seu corpo volta à terra. E o fôlego que você respira volta a Deus, porque foi Ele que te deu, o fôlego da vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse versículo nos relata, nos demonstra, abre os nossos olhos à compreensão que uma pessoa quando morre, ele não tem consciência. Depois que morre, aqui fala que a consciência acaba. Só quem sabe é quem está vivo. Quando morre, não sabe de nada. Fala em versículos bíblicos que acaba os seus desígnios, acaba as suas obras. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nesse versículo 10 encontramos a expressão além. Em algumas traduções encontramos a palavra sepultura. Porque na sepultura, para onde você vai, não tem nada lá não. Você não vai fazer nada lá não. Como eu já expliquei, vira pó. Não sabe de nada. Para onde é que as pessoas vão quando morrem? Para a sepultura. Vai para onde ele foi enterrado. Onde enterraram o corpo, vai para ali. Se ninguém enterrar, se deixar lá, ele vai ficar lá. Ele não vai se mexer, não vai levantar e assombrar você. Ele não vai sair nada de dentro para vir mexer na sua teia de noite e catucar no teu pé. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó aqui ele demonstra bem direitinho. Ele morre, o ser humano, ele é sepultado. E ali ele não vai voltar aí à casa dele, onde ele morava. Ele não vai chegar lá na família e dizer, eu estou aqui. Ó. Não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A gente está aprendendo vários assuntos importantes. A gente está vendo aí que os mortos não têm consciência. Os mortos não vêm assombrar você de noite, nem nada, nem puxando teu pé, nem nada disso. Mas, felizmente, tem o mal nessa história. O inimigo, ele sabe que aquela pessoa que morreu não vem te assombrar. Não vem conversar com você. Você não vai receber visita de quem já morreu. Mas o inimigo de Deus, ele tem como se fantasiar daquela pessoa que morreu e vir assombrar você. Ele e os seus anjos maus, eles se vestem daquela pessoa. Eles usam pessoas, a ideia de falar com os mortos. Não faça isso. Você está falando com o próprio Satanás. Não está falando com aquela pessoa que morreu. Ele usa essa ideia. Pode olhar que aqui fala que ele até se transforma em anjo de luz. Está vendo como a astúcia do inimigo é? Ele utiliza esse artifício para fazer com que as pessoas acreditem que quando morre vai haver um espírito que vai ficar vagueando. O inimigo utiliza pessoas para inventar mentira, para confundir a cabeça do ser humano.
Salmos 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quando a pessoa morre, ele não louva, ele não fala, morreu, ali acabou as obras dele. 1 capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Versículo relata que só existe um que tem imortalidade nessa vida, e ele é o próprio Deus. Ele é um Deus eterno. Ele é o único que tem e te dá a imortalidade. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa daqui foi o que Deus falou para o ser humano. O ser humano hoje, ele só poderia estar vivendo eternamente se não tivesse comido o fruto. A partir do momento que o ser humano come o fruto do conhecimento do bem e do mal, aí o ser humano perde a imortalidade. A questão da morte existe hoje foi a desobediência do homem no começo da história da humanidade. Romanos 5, capítulo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos abrir mais um versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No momento em que o homem peca, os filhos que nascem depois têm essa mesma tendência para a morte. Então, desde o momento em que a pessoa nasce, ela já tem pecado. Não, mas só uma criança, ele não sabe de nada. Sim, ela não tem consciência. Mas as atitudes que ele vai desenvolver é de um pecador. Por quê? A criança vai ter inveja, vai ter uma criancinha lá, vai ter inveja daquele brinquedo. Mãe, eu quero o mesmo, eu quero um brinquedo daquele. Já é pecado. João capítulo 11, versículos 11 a 14. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos para despertá-lo? Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, será salvo? E Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe falou claramente: Lázaro morreu. Nesses versículos encontramos que Jesus compara a morte a um sono. Como a gente pode perceber, quando a pessoa dorme, aquele sono pesado, a pessoa fechou os olhos quando abre a dia, é como se você experimentasse toda noite a morte. Porque a morte é um sono. Ela não sabe das coisas. Passou ali vários anos, a pessoa nem percebe. Mas um dia essa pessoa irá acordar. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Vamos ler mais um versículo para compreender melhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a grande esperança. A morte não é o fim. Essa é a esperança que Deus nos traz. A pessoa que morreu, Jesus irá voltar. Ele irá ressuscitar aquela pessoa. Tem aquela expressão, dormiu em Cristo. Ela morreu em Cristo. Quer dizer que ela dormiu seguindo os preceitos de Cristo que a Bíblia apresenta. Quando Jesus voltar, na segunda vinda, ele irá ressuscitar essa pessoa. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo utiliza isso, nem todos dormiremos, vem a expressão nem todos morreremos,
Porque Jesus comparou a morte a um sono. Quem acredita em Cristo, quem acredita na Bíblia, tem essa esperança que irá ressuscitar. Quando ele voltar, irá para o céu junto com Cristo. Olha só o que fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Muitas traduções têm a expressão morte e sepultura. Por que eu estou dizendo essas coisas que quem dorme fica no pó? Porque Jesus mesmo, ele experimentou a morte. E ele mesmo, quando ele ressuscita no outro dia, ele fala: Maria, não me toque, eu ainda não subi para o Pai. Será que Jesus está mentindo? Se ele tivesse mentido nesse momento, ele estaria pecando e não tinha poder nenhum de conseguir salvar eu e você da morte eterna. Com certeza, essa morte que a maioria da população irá passar. Mas Deus vem nos proteger da outra morte, que é a morte eterna. Que ali se acaba para sempre todo o pecado. Depois do milênio. Como a gente viu, nós encontramos na Bíblia aquela junção do pó da terra com o fôlego de vida e assim, que a alma vivente. Como se o ser humano fosse essa lâmpada. Essa lâmpada está aqui, está sem utilização. É assim mesmo. Naquele momento, Jesus formou o ser humano, junta fôlego de vida, pronto. A luz acende, entendeu? E a pessoa, e quando está viva, está assim. Mas quando uma pessoa morre, fica o corpo. O de vida sai, volta para Cristo. Olha só o pó. A lâmpada aqui, ela não vai acender sem que tenha energia. Mas, quando Jesus voltar, vai ressuscitar todos nós novamente. Você entendeu essa comparação? Enquanto o momento em que estamos vivos é a junção do fôlego de vida com o nosso corpo, que é o pó da terra. Quando isso se separa, o fôlego e o pó, a pessoa vira nada. Mas uma coisa que só temos aquela chance de salvação antes da pessoa morrer. O futuro dela já está decidido antes dela morrer. Quando a pessoa morre, ela não vai para o céu. Essa ideia quem inventou foi o próprio diabo. E impregnou na mente humana através de séries, filmes. Essa mentira de Satanás, faz tempo que está rolando pelo mundo. Você quiser falar uma coisa assim para uma criancinha que perdeu os seus familiares, não é necessário você mentir. Fale a verdade. Porque é melhor que ele saiba da verdade logo do que quando ela sabe e eles te chamar de mentiroso. Esse tema é muito importante para todos nós. É um tema muito abordado na sociedade. Devemos acreditar no que a Bíblia realmente ensina. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo importante, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas saberem mais sobre a Bíblia, as pessoas descobrirem a verdade sobre esse tema. Quem foi para o céu foi Elias, Enoque e Moisés, os únicos que estão lá no céu. Deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida, deixe o seu like. E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!